Olá pessoal, aqui mais uma videoaula e nesta videoaula nós vamos apresentar para vocês alguns exemplos de ocorrências em empresas marítimas. Essas ocorrências foram conseguidas no site da Associação Internacional de Contratadas Marítimas, o INCA. São ocorrências relativas ao nosso ambiente de manutenção naval. Então, espero que vocês aproveitem bastante e conversem com os colegas no seu ambiente de trabalho também. É muito importante esse conceito de lições aprendidas. Pessoal, eu recomendo a vocês que vão dando um pause aí para poder ler o texto de cada um desses exemplos. E aqui nós estamos com um alerta do uso de ferramenta inadequada. A foto está mostrando um uso adequado, tanto que está com um positivo aí. Bom, você nunca pode usar, por exemplo, o alicate como martelo, chave de fenda como talhadeira. Essas ferramentas têm uma aplicação prevista. Se você tem que fazer determinado tipo de trabalho, você tem que usar a ferramenta correta. Se você não usa a ferramenta correta, ela pode escapar, ela pode causar um ferimento em você ou até nas pessoas que estiverem próximas. Então, aqui um exemplo do hidrojato. O hidrojato é um equipamento que trabalha com alta pressão, por exemplo, para limpar as cracas do casco da embarcação. Uma pessoa que estava próxima do trabalho foi atingido pelo hidrojato na coxa e teve um ferimento razoável. O hidrojato escapou da mão do hidrojatista por um descuido na operação. Vejam que o acidente aconteceu com uma pessoa próxima, não com o operador. E agora um exemplo de acidente com redes ou linhas pressurizadas. Então, quando vai ser feita a manutenção, vai se desativar um equipamento, tem que ser verificado se a linha está com a pressão aliviada. A desmontagem de um equipamento que ainda está pressurizado pode causar acidentes gravíssimos. Vejam o exemplo que está apresentado aí. Agora um exemplo de oficina. Um operador estava fazendo um furo utilizando uma furadeira de bancada e o mandril, que é encaixado no eixo da furadeira através de um cone, escapou por causa de problemas na fixação ou por causa de falha na verificação antes de executar o trabalho. Um acidente também que poderia ter consequências graves. Agora, mais um acidente com dedos. Mãos e dedos são frequentemente acometidos por lesões. Então, tome cuidado na sua área de trabalho. Então, nesse caso aqui, o operador perdeu o polegar por causa de uma prensagem. Veja um exemplo aí, dê pause no vídeo e leia com atenção. Um acidente gravíssimo de queda de nível elevado. Era um tripulante de um navio, mas poderia ser uma pessoa da manutenção. Estava se deslocando por uma passarela e essa passarela tinha uma abertura. E ele veio a cair nessa abertura, por quê? Porque não percebeu que o chão estava removido, que as placas de piso estavam removidas. Precisava ter uma sinalização. E aí ele sofreu um acidente muito grave que vocês podem ver aí nesse exemplo. Exemplo de trabalhos combinados, a quente com altura. O trabalhador estava executando um serviço e havia condições inseguras. Todo trabalho em altura e trabalho a quente necessita de permissão de trabalho. Dá uma olhada nesse exemplo aí. Se por um acaso teve mudança nas características do local, a permissão de trabalho deve ser reavaliada. Ou melhor, deve ser feita uma nova análise preliminar de riscos. Eu coloquei no ambiente virtual de aprendizagem o endereço eletrônico onde vocês podem consultar essas ocorrências na página do INCA.
Você copia a linha que está lá no ambiente virtual de aprendizagem e cola no seu navegador e dá um Enter que vai direto na parte onde estão os exemplos das ocorrências. Se você tiver alguma dúvida, pergunta para um colega ou para um técnico de TI da sua empresa. Se mesmo assim persistir a dúvida, escreva para mim que eu vou tentar te explicar de alguma maneira que você vai entender. Bom, ainda não acabou, pessoal. Tem mais uma aula aí. Nesta última aula vocês vão fazer uma avaliação. Então, mãos à obra.